Pessoal, agora eu vou demonstrar outras coisas aqui para vocês, beleza? E fazer uns exercícios. Gente, uma dica que eu quero dar para vocês, olha só. Os três ângulos, θx, θy e θz, definem a direção da força F. Tais ângulos devem ser medidos a partir do lado positivo do eixo e sempre será entre 0 e 180 graus. Beleza? Os ângulos θx, θy e θz sempre vão ser medidos a partir do lado positivo do eixo, até onde está a força que você está trabalhando. Beleza? Olha só, a representação da força F na forma vetorial. Essa força F seria uma força genérica, na forma vetorial ou na forma analítica, como já tínhamos trabalhado em versores. Se você não olhou essa aula de versores, te recomendo dar uma olhadinha nela. Então tá aqui, ó, a fórmula genérica para uma representação da força F na forma vetorial. F é igual ao seu componente em x vezes o vetor unitário y, mais Fy vezes o vetor unitário j, mais Fz vezes o vetor unitário k. Beleza? Agora, gente, eu trouxe um exemplo aqui para vocês para servir de base, para vocês não chegarem nos exercícios muito voados, tipo sem saber o que fazer. Aqui eu vou dar o caminho das pedras para vocês, beleza? Então, olha só. Exemplo. Uma força de 500 newtons forma os ângulos de 60, 45 e 120 graus, respectivamente, com os eixos x, y e z. Encontre as componentes Fx, Fy e Fz da força. Beleza? Então ele quer as componentes da força no eixo x, no eixo y e no eixo z. Então eu coloquei aqui os dados. A força que ele deu para a gente tem módulo igual a 500. Ele deu θx, que é igual a 60 graus, θy, que é igual a 45, e θz, que é igual a 120 graus. E o que ele nos pergunta, beleza? Para a gente resolver essa questão, nós vamos aplicar a fórmula que acabamos de ver, que é Fx é igual a F vezes cosseno de θx, Fy é igual a F vezes cosseno de θy, beleza? Então, olha só, Fx é igual a F vezes cosseno de θx. O Fx é o quê? F, que é 500, multiplicado pelo cosseno de θx. Quem é θx? 60 graus. Fazendo essa multiplicação, nós vamos achar um valor de Fx igual a 250. Agora, Fy é igual a isso. O F é igual a 500 newtons. Θy é igual a 45 graus. Fazendo essa multiplicação, o Fy vai ser igual a 353,55 newtons. Agora o Fz. O Fz vai ser igual a F vezes o cosseno de θz. Quem é o F? 500, como acabamos de ver aqui. O θz é igual a 120 graus. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar um Fz igual a menos 250 newtons. Gente, esse sinal de menos, ele nos indica que, em vez do nosso vetor, a nossa componente z está orientada para o sentido positivo do eixo z, ele está orientado para o sentido negativo, ou seja, contrário ao sentido positivo do eixo z. Simplificando um pouco mais, em vez dele estar saindo do quadro, ele vai estar entrando. Beleza? Agora a gente vai fazer a representação dessa força na forma vetorial ou na forma analítica. Eu coloquei aqui a fórmula geral, que é essa daqui. Quem é o Fx? 250. 250 vezes i. Mais, quem é o Fy? 353,55. Substitui aqui j. Agora, menos 250 vezes k. Então, essa aqui é a componente em x da força, a componente em y e a componente em z. Beleza, gente? Galera, agora eu vou demonstrar para vocês mais uma fórmula muito importante na hora que vocês forem resolver exercícios voltados para esse assunto, que é essa fórmula aqui, que o vetor f ele é igual ao módulo do vetor f vezes o vetor lambda, tá certo? Sendo que esse lambda é sempre um vetor unitário, ele é um vetor unitário, que sempre vai estar disposto na reta em que está atuando a força que você está levando em consideração, beleza?
Vamos aqui para a demonstração dela. Gente, eu mostrei para vocês que essa fórmula é a representação vetorial de um vetor no plano tridimensional, beleza? E vocês se lembram que fx é igual a f vezes cosseno de θx, que fy é igual a f cosseno de θy e que fz é igual a f vezes cosseno de θz? Estão lembrados disso? Eu acabei de mostrar para vocês no exemplo anterior. E é o seguinte, olhando essa equação, nós percebemos que o f se repete em todos os termos. Portanto, é possível colocar ele em evidência. Então, colocamos aqui em evidência e tivemos essa expressão final. Sendo que tudo isso daqui é igual à representação vetorial do vetor lambda, em qualquer que seja o caso, beleza? Portanto, se isso tudo aqui é lambda, vai ficar vetor f é igual ao módulo do vetor f vezes o vetor lambda, beleza? Agora, qual é a interpretação que a gente tem que ter dessa fórmula aqui? Seguinte, eu mostrei aqui eu dei um exemplo aqui para vocês de um cabo que está sobre uma força que tem módulo igual a 3 newtons. E eu tenho um vetor unitário sobre esse cabo. O vetor unitário é sempre aquele vetor que vai estar na mesma linha em que a nossa força está atuando. Beleza? Então, coloquei aqui o vetor unitário. O que a fórmula nos diz? Que para me transformar o meu vetor f, ela nos fala que o vetor f é igual ao módulo do vetor f vezes o lambda. Então, a partir de que técnicas eu vou ter que transformar o vetor lambda? Tenho que fazer com que o vetor lambda se transforme no vetor f, multiplicando ele pelo módulo do vetor. Nesse caso, eu vou ter que multiplicar o lambda por 3. Então vai ser o seguinte, ó. Peguei o vetor lambda e eu vou multiplicar ele 3 vezes, ou seja, 3 vezes o vetor lambda. Então vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3. Com isso, a partir do vetor lambda, eu consegui chegar no meu vetor f, utilizando o vetor lambda e o módulo do vetor f. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que eu tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre esse assunto. E eu vou pedir uma coisa agora para vocês. Por favor, deixem um like se vocês tiverem gostado do vídeo. Mas se vocês não tiverem gostado ou viu algum erro no vídeo, pode dar um dislike, mas também comenta ali embaixo o erro que você viu para a gente poder melhorar os vídeos e trazer um conteúdo com mais qualidade para vocês. Também se inscreva no canal, ativando o sininho da notificação, para que toda vez que sair vídeo novo você seja notificado. Também pode estar acessando a descrição do vídeo, vocês vão achar o sumário com as partes mais importantes do vídeo, beleza? Também deixe nos comentários alguma dúvida que porventura surge durante o vídeo, a gente pode estar respondendo vocês, beleza? O mais rápido possível. Valeu e até o próximo vídeo.